Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e conta com a colaboração dos tribunais do trabalho de todo o país. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre o mercado de trabalho para idosos. Vamos saber se as empresas estão apostando na mão de obra da terceira idade e como essas pessoas estão se adaptando a isso. Vamos também até a Bahia, onde o número de bacharéis em direito só aumenta. 5.000 estudantes se formam em direito anualmente por lá. No quadro Tá Explicado, o assunto é eleição sindical. Vamos saber o que diz a CLT sobre o tema. E no Meu Trabalho é uma Arte, as habilidades de uma artesã que fabrica objetos a partir da técnica japonesa amigurumi. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. O brasileiro está vivendo mais. Com isso, o número de idosos no país tem aumentado a cada ano. E nesse ritmo, o que tem crescido também é a participação de pessoas acima dos 60 anos de idade no mercado de trabalho. E como será que esses trabalhadores mais experientes estão se adaptando aos novos empregos? E as empresas estão dispostas a investir na mão de obra da terceira idade? É o que a gente vai saber na reportagem especial de hoje. Olha só! 30 milhões de idosos. Esse é o número de brasileiros hoje com mais de 60 anos de idade. E olhando para o futuro, essa soma pode ser ainda maior. A expectativa para 2060, segundo o IBGE, é que o percentual de idosos seja superior ao de crianças e adolescentes. Mas como será que a população da terceira idade está lidando com o envelhecimento? Para muitas pessoas, ter mais anos de vida não significa apenas uma conquista, mas também um desafio. Ao mesmo tempo em que a população do país envelhece em um ritmo acelerado, há muita gente da terceira idade que trocou o descanso pelo trabalho. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre deste ano, 7.200.000 pessoas com mais de 60 anos estão inseridas no mercado de trabalho. São 600.000 idosos a mais trabalhando em relação ao mesmo período do ano passado. O número de idosos à procura de emprego também aumentou no Brasil, passando de 6.900.000 para 7,5 milhões. E entre esses 6 milhões de idosos querendo trabalhar, está a Janoa Celes. Aos 60 anos, a técnica em enfermagem caminha confiante para uma entrevista de emprego. Nas mãos, segura o currículo com as experiências de uma vida inteira de muito trabalho e dedicação. Resolvi investir, já que eu tenho tantos, entre aspas, cursos bons, né? Resolvi procurar emprego. A idade não conta nessas horas. O importante é a experiência e a boa vontade, paciência, amor pela profissão. A empresa onde a técnica em enfermagem deseja trabalhar é do Júlio. O empresário de 60 anos abriu esta clínica em Brasília em 2016. Ela é voltada para cuidados com idosos. Aqui, na maioria das vezes, pessoas mais experientes têm prioridade na hora da contratação. Não é à toa que parte dos profissionais tem entre 55 e 75 anos. Um belo dia eu estava lendo uma reportagem em casa, onde dizia que o número de idosos estava aumentando muito no país e que daqui a 30 anos, em 2050, será uma população de 30% de idosos. Quer dizer, o país está envelhecendo mais, né? E aí eu tive a curiosidade de saber como é que fazia para ajudar o idoso a envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E aí eu fui pesquisar e percebi que já tinham algumas empresas no ramo que tinham esses cuidados, ofereciam cuidados para os idosos. E aí eu montei a empresa.
E o resultado da entrevista de emprego da Janoaceles eu te conto daqui a pouquinho. Porque enquanto ela buscava uma vaga na empresa, perto dali, o Emanuel, de 65 anos, se preparava para mais um dia de trabalho. O garçom, que se aposentou em 2008, decidiu continuar batalhando, não só pela necessidade, mas também pelo prazer em servir. Eu estou com 65 anos, mas estou disposto a trabalhar e tenho uma disposição, às vezes, de garoto até de 40 anos, né? Porque eu já estou com 60, 40 é garoto, né? Mas eu acho que vou continuar sempre firme, trabalhando, fazendo o que eu gosto. E se tem uma pessoa, ou melhor, um chefe em que o Emanuel pode se inspirar, é no Simon. O empresário de 83 anos, nascido na Bélgica, administra o restaurante desde 1964. Para ele, os empregados mais experientes sempre têm algo a ensinar dentro da empresa. Sabedoria deles. A maneira deles, se ele é garçom, a maneira dele, ele já sabe como tratar o freguês, ele já tem mais paciência, tá? Ele é mais sincero com o jovem. Trabalhar na velhice é uma coisa boa, porque a gente não pensa em besteira, não fica ocioso, não deixa o tempo ganhar, a gente tenta ganhar ele. Esta professora da Universidade de Brasília e gerontóloga realiza pesquisa sobre o envelhecimento no país. Ela explica que grande parte dos idosos que não quer deixar de trabalhar acaba trocando de profissão para ressignificar a velhice, a nova fase da maturidade. Os idosos de hoje, eles são bastante ativos, eles querem uma retomada das suas atividades, eles querem estar incluídos na sociedade, eles não aceitam mais, não tem mais como objetivo ficar em casa, né? Então, após a aposentadoria, o afastamento do mercado de trabalho, eles querem fazer uma retomada, descobrir novos talentos, desenvolver novas atividades, estar no seio da família. Então, basicamente isso, eles querem ter uma vida normal como eles tinham na fase adulta jovem. O IBGE aponta que ao longo do tempo a expectativa de vida do brasileiro só vem aumentando. E segundo a gerontóloga, com esses anos a mais que os idosos estão ganhando, muitos aproveitam para construir planos de vida. Antigamente, as pessoas faziam muitos planos para os filhos, para os netos, né? Quero ver meu filho se formar, quero ver meus netos casarem, enfim. Hoje não, ela está fazendo planos de vida para ela. Eu quero viajar, eu quero conhecer novos locais, eu quero desenvolver novas atividades, eu quero voltar ao mercado de trabalho, eu quero criar uma empresa, eu quero participar de um startup, eu quero ter uma estruturação diferente. E nesse sentido, elas querem aproveitar ao máximo os anos que ganharam, né, com a longevidade. E isso é permitido graças aos avanços que a gente teve, tanto na medicina quanto em outras áreas, que permitem a pessoa a ter saúde suficiente para poder viver e usufruir dessa fase. Uma nova fase que o Ney já está experimentando antecipadamente. O assistente administrativo ficou desempregado por mais de 5 anos. E apesar de não ter chegado ainda à casa dos 60, agradece ter sido contratado por essa corretora de seguros aos 53 anos de idade. Para ele, esse é o momento de aprender e se qualificar ainda mais. Eu tinha certeza que em algum momento as portas iriam se abrir, né? Eu tenho uma chefe que tem idade de ser minha filha, né? Eu tenho pessoas aqui que poderiam até ser meus netos. E eu, na verdade, assim, uma troca de experiência muito boa, que assim, é um ambiente de muito respeito, né? E muito bem descontraído mesmo, assim. E no final eu acabo também absorvendo um pouco dessa juventude, né, que eles me passam. 90% da nossa equipe são de pessoas jovens, né? Então, quando tem essas pessoas, mas as pessoas da terceira idade que vêm com toda essa bagagem, né, mostrando para as pessoas mais novas, de 18, 19 anos, onde é o primeiro emprego, né? Então, as pessoas elas conseguem se espelhar, elas conseguem inspirar os outros, né? Então, isso para nós, como empresa, é um crescimento enorme. E é vendo exemplos como o do Simon, do Emanuel e de muitos outros trabalhadores da terceira idade, a gente percebe que o envelhecimento nunca foi e nunca vai ser sinônimo de limitação ou improdutividade. Muito pelo contrário, existe vida e oportunidades para quem está trilhando essa nova fase.
o mercado de trabalho ele ainda absorve pouco essas pessoas. Então, existem algumas iniciativas, algumas empresas, que é exemplo do que está acontecendo no restante do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, vem buscando esse aporte, essa mão de obra, essa estruturação que é dada pelas pessoas na maturidade. Então, a experiência dessas pessoas vem sendo aliadas à vitalidade do jovem, e isso tem dado excelentes resultados. Ah, e lembra da Janoceles, a técnica em enfermagem de 60 anos que mostramos no início da reportagem? Pois é, depois de fazer a entrevista de emprego e passar por todo o processo seletivo, ela foi contratada e vai trabalhar como cuidadora de idosos. E como a gente falou tanto em vitalidade e futuro, principalmente para quem está na terceira idade, ela conta o que espera para os próximos anos dessa caminhada. Para mim, é uma luz no fim do túnel. Porque, recebi muitos nãos e nunca pensei. De repente, 60, ninguém me quer mais. Enquanto eu tiver habilidade, eu estou na luta. Não me considero idosa. Então vamos ver a dona Janoceles trabalhando aí até quantos anos? Até 120. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Um adolescente que trabalhou como atendente em uma rede de fast food vai receber adicional de insalubridade durante todo o período contratual. O jovem fazia a limpeza de um banheiro frequentado por 600 pessoas por dia, em média, sem o uso de equipamentos de proteção, como luvas, calçado de borracha, avental e máscara descartável. O TRT na terceira região entendeu que o adolescente foi submetido a condições insalubres e que, por isso, deveria receber o adicional em grau máximo. O TRT também condenou a rede a pagar uma indenização por danos morais, fixada em R$10 mil. O TRT da 4ª Região decidiu que uma ex-empregada do Bradesco deve receber adicional de horas extras pelo tempo que prestou serviços além da jornada dos bancários, de 6 horas diárias e 30 semanais. A instituição financeira argumentou que a empregada não teria sido submetida à jornada dos bancários, porque atuava como supervisora administrativa, uma função de confiança que a enquadraria nas exceções previstas na legislação trabalhista, com carga horária de 8 horas diárias. No entanto, os desembargadores avaliaram que o ônus de comprovar que as atribuições efetivamente exercidas pela trabalhadora caracterizavam o exercício de cargo de confiança é do empregador, o que não ocorreu no processo. A Justiça do Trabalho determinou que a empresa Azul Linhas Aéreas pague adicional de periculosidade aos agentes, auxiliares, supervisores e gerentes de aeroporto. A decisão da 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande foi mantida pelo TRT da 23ª Região. O tribunal reconheceu o direito ao adicional dos empregados que exercem essas 4 funções no percentual de 30% sobre os salários. A decisão é resultado de uma ação civil coletiva ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários. No próximo bloco, carreiras jurídicas atraem cada vez mais estudantes. É o que mostra uma reportagem do TRT da 5ª Região. E ainda hoje, o quadro Tá Explicado mostra o que diz a CLT sobre as eleições sindicais. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. Por meio do programa TRT Solidário, o Tribunal Regional do Trabalho no Piauí realiza ações anuais para arrecadação de fraldas descartáveis, que são destinadas a 2 entidades voluntárias que atendem crianças com mielomeningocele e hidrocefalia em Teresina. Este ano, mais de 8.500 fraldas foram entregues durante a campanha. As 2 associações promovem ações de arrecadação de alimentos, medicações, equipamentos hospitalares, como cadeiras de rodas e fraldas descartáveis. Por meio de esquetes teatrais, poesia, dança, vídeos e paródias musicais, alunos das escolas de Vila Velha que participam do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania do TRT da 17ª Região se apresentaram no Teatro Municipal de Vila Velha. Entre os temas abordados, destacaram-se o trabalho infantil e a violência contra a mulher.
O programa do tribunal tem o objetivo de transmitir valores como liberdade e cidadania, além de aproximar o judiciário trabalhista dos cidadãos. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região inaugurou em Parauapebas, na região sudeste do Pará, mais uma unidade do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, CEJUSC, durante a 13ª Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Só no primeiro dia de funcionamento, o CEJUSC Parauapebas já alcançou o índice de conciliação de 75%. O centro funciona no Fórum Trabalhista do município, com a participação de 4 varas do trabalho. As carreiras jurídicas atraem a atenção de muita gente e o curso de Direito é um dos mais procurados pelos estudantes no Brasil. Só na Bahia, cerca de 5.000 bacharéis são formados por ano. Confira na reportagem do TRT da 5ª Região. Seja por estabilidade, remuneração ou sonho, a carreira jurídica tem se mostrado um ramo repleto de segmentos. A descoberta, ainda dentro do meio acadêmico, revela a diversidade da profissão. A gente vai aprendendo coisas que a gente não imaginava que fazia parte do curso, mas vai abrindo sua cabeça para o universo, porque o mundo jurídico ele é muito amplo. São diversas carreiras dentro de um universo. Bárbara pretende vivenciar um pouco de cada área. Tenho muita dúvida em relação ao ramo que eu vou seguir. Inclusive, eu pretendo estagiar, se possível, em mais de uma área, justamente para me decidir, porque eu sou indecisa nessa questão. No Brasil, foram quase 860 mil novos alunos inscritos no curso de Direito em 2016. Desses, quase 108 mil graduados, o que torna o curso um dos mais procurados e também mais concorridos. E na Bahia, este número também é alto. Quase 5.000 bacharéis são formados anualmente através de 52 instituições de ensino superior. Tanta busca por essa profissão leva a diferentes caminhos. O direito ele é multidisciplinar, ele é muito dinâmico. Nós temos várias opções. Ele pode seguir a carreira de advogado ou um concurso público, professor, consultor. Nós temos várias opções. Irã Furtado decidiu seguir o sonho da carreira acadêmica. Eu acho que eu nasci professor. Eu sempre tive desejo de ser professor desde que eu aprendi a ler. Eu gosto de ensinar e gosto de ensinar tudo. Qualquer coisa que eu aprendo, eu gosto de ensinar. Segundo ele, a atualização contínua faz parte do sucesso profissional. Quem busca a carreira faz um mestrado, faz um doutorado, faz pesquisa, vai para uma universidade pública ou até uma faculdade privada. Ele pode ter uma vida financeira boa, estável e, sobretudo, se ele tem prazer naquilo que está fazendo, a vida financeira fica realmente em segundo plano. Luana seguiu a carreira jurídica empresarial, que é outro ramo do direito que está em alta. O dia a dia de uma corporação, do funcionamento de uma empresa, é de estabelecimento de diversas relações jurídicas. Você firma um contrato, você contrata empregados, você lida com prestadores de serviço, você lida com diversos órgãos de fiscalização, com o governo. Então, assim, as diversas relações jurídicas elas são estabelecidas e você precisa de um advogado ou de assessoria jurídica para tentar equilibrar, para fazer com que essas relações elas se estabeleçam de forma equilibrada. A atuação vai além dos entendimentos da lei e este profissional precisa ser ágil para acompanhar as tarefas. O seu conhecimento jurídico ele vai se somar com diversos outros conhecimentos técnicos. Então você vai ter que conversar com o engenheiro, você vai ter que conversar com a área de meio ambiente, com a área de finanças, de negócios. Então é importante que você desenvolva e tenha interesse nessa dinâmica, com as diversas áreas do conhecimento. E também nós temos a advocacia preventiva, que não é aquela visão de advocacia em litígio, de briga, de contencioso, não. Aquela advocacia que a pessoa faz um planejamento, ela faz uma gestão dentro de uma empresa ou dentro de uma família para questão de sucessões. Então ela consegue fazer essa advocacia preventiva. Hoje está muito em foco essa advocacia consultiva, preventiva. Mas se eu alcançar pelo menos o objetivo de conseguir, com o conhecimento que eu for adquirindo aqui, ajudar de alguma forma no social, na sociedade, eu me sentirei realizada. No próximo bloco, o quadro Tá Explicado vai falar sobre eleições sindicais. E no Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer as habilidades de uma artesã
que faz diversos objetos a partir do amigurumi. Nós voltamos daqui a pouco. O artigo 529 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece algumas condições que dizem respeito às eleições sindicais. E esse é o assunto de hoje do quadro Tá Explicado. As normas previstas na CLT são fundamentais para a garantia dos direitos trabalhistas. Além disso, os empregados também podem contar com o auxílio dos sindicatos, que tem como objetivo a defesa dos direitos e interesses de uma determinada categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Por isso, a escolha daqueles que serão os legítimos representantes sindicais de uma classe trabalhadora merece bastante atenção. O artigo 529 da CLT estabelece as regras para os que querem votar ou se candidatar a um cargo de administração, representação econômica ou profissional. A primeira delas é que o associado precisa ter mais de 6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anos de exercício da atividade ou da profissão. Além disso, a norma prevê que o profissional tenha mais de 18 anos e que ele esteja usufruindo dos direitos sindicais. O artigo seguinte estabelece que não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica e profissional, nem permanecer no exercício desses cargos, aqueles que lesaram o patrimônio de qualquer entidade sindical, não estiverem no gozo dos direitos políticos, não tiverem definitivamente aprovadas as contas de exercício em cargos de administração, entre outros tópicos. Nas eleições para cargos de diretoria e do Conselho Fiscal, serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. E atenção! Os associados de uma determinada categoria são obrigados a votar nas eleições sindicais. Uma técnica japonesa para criar pequenos objetos decorativos feitos de tricô ou crochê. Eu estou falando do amigurumi. Vamos conhecer uma artesã que fabrica bonecos, bolsas, peças de vestuário, utilitários domésticos e tapetes a partir dessa técnica. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Acompanhe. Meu nome é Aline Fidelis, tenho 36 anos, sou formada em letras e faço amigurumi, e o meu trabalho é uma arte. O amigurumi é uma técnica japonesa de se fazer bichinhos de crochê e tricô. No Brasil ela é relativamente recente, acho que talvez de uns 8 anos para cá, que tem surgido vários artesãos que têm feito trabalho com amigurumi. Eu comecei a fazer crochê e então comecei a descobrir esse meio. E tem 2 professoras aqui de Brasília que dão uma aula de amigurumi, começaram a dar aula de amigurumi aqui, e eu fiz aula com elas. Aí me apaixonei pelos bonequinhos, e comecei a fazer. O primeiro material é a linha. Normalmente a gente usa a linha de crochê. Eu faço amigurumi de crochê, Então a linha é 100% algodão, que é uma linha que não dá alergia, porque se o bonequinho for presenteado para um bebezinho, não teria problema, Então primeiro a linha. Aqui eu tenho 2 exemplos aqui de linha 100% algodão, ela é bem macia, brilhosa. E além da linha a gente precisa do enchimento acrílico, Eu uso o de silicone, porque ele também é antialérgico. E a gente precisa de linha, a gente costura com a própria linha do crochê, mas às vezes eu uso linha também de bordado para fazer os acabamentos ou bordar o rostinho, a boquinha do bonequinho. Consigo produzir até 10 por semana, produtos mais simples, Agora os mais detalhados aí a gente tem normalmente no máximo 5 que a gente conseguiria, Quem gosta de arte, quem é envolvido com isso, sabe o prazer que a gente tem de criar algo, Então poder criar os bonequinhos e poder fazer um trabalho artístico é muito prazeroso. E eu não larguei totalmente, o ofício de professora, porque eu resolvi dar aula de crochê também, de amigurumi,
e compartilhar com outras pessoas esse conhecimento que me traz uma realização pessoal mesmo. Eu fico muito satisfeita, muito realizada de poder trabalhar com isso. Uma das coisas que eu mais gostei de fazer, e essa foi uma criação minha, foi esse chaveirinho. É uma coisa pequenininha, mas super fofa, do Yoda, do Star Wars. Um trabalho que eu amei também foi fazer um unicórnio bolinha, todo colorido. E aí tem tanta coisa bonita. Eu também já fiz uma almofada gigante de pera, com um rostinho toda bonitinha, que chamava Penélope. E eu dei para minha amiga de presente, pro ateliê dela, que é de flores. Então tem muitos trabalhos assim que eu gostei, assim, que foram especiais. Eu participo de feiras também aqui da cidade, para expor, para as pessoas conhecerem, para ter aquela interação com o público, né? Já participei de algumas lojas colaborativas. No momento estou expondo mais no ateliê. E eu também uso muito as redes sociais, o Instagram, o Facebook, para ser como um catálogo, um mostruário, né? As pessoas terem acesso ao trabalho. Normalmente eu faço por encomenda, são as mães que estão decorando o quartinho do bebê, que normalmente pedem. Mas também tem muitos adultos que pedem decorativo. Por exemplo, uma amiga minha mandou a foto do cachorrinho dela e pediu para eu fazer um cachorrinho parecido. Aí tem gente que gosta da Mulher Maravilha, pede para fazer uma Mulher Maravilha. Então, assim, é mais por encomenda, as pessoas procuram bastante, sim. Ele não é só um trabalho meramente confeccionado para virar um enfeite ou um brinquedo. Ele é um trabalho feito com muito amor, com cuidado, com paixão. Então, quando a gente faz um amigurumi desse, a gente está colocando ali um pouquinho do nosso coração e desejando que a pessoa seja impactada positivamente, que aquilo traga alegria para ela, que ela se sinta, que esse afeto chegue a ela, né? Então, normalmente as crianças adoram, né, de primeira, mas a gente tem essa intenção que eu acho que faz parte do trabalho artesanal. Parece que vai um pouquinho do coração do artista no trabalho, né? Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!